Parte 3. Eletrólitos. Guia de Estudos do BOC. Parte 2. 26. Estes resultados laboratoriais séricos foram obtidos. Albumina diminuída. Cálcio diminuído. Creatinina aumentada. Fósforo aumentado. Magnésio aumentado. Os resultados são mais compatíveis com A. Mieloma múltiplo. B. Hiperparatireoidismo primário. C. Insuficiência renal crônica. D. Hiperparatireoidismo secundário. Resposta correta. C. Insuficiência renal crônica. Raciocínio. Vamos analisar achado por achado. Creatinina aumentada. O forte indicador de diminuição da TFG, insuficiência renal crônica, IRC. Fósforo aumentado. Os rins doentes não conseguem excretar fósforo. Hiperfosfatemia é característica clássica da IRC. Cálcio diminuído. Pela retenção de fósforo e menor produção de calcitriol, 1,25 OH vitamina D. Isso também aparece na IRC. Magnésio aumentado. Excreção renal reduzida, hipermagnesemia típica da insuficiência renal. Albumina diminuída. Muito comum em pacientes com doença renal crônica, inflamação crônica, má nutrição ou proteinúria. Confrontando com as alternativas. Mieloma múltiplo, daria hipercalcemia, não hipocalcemia. Hiperparatireoidismo primário. Hipercalcemia mais fósforo baixo. Hiperparatireoidismo secundário, geralmente devido a IRC, cálcio baixo e fósforo alto, mas a creatinina normalmente também estaria alta. Entretanto, a pergunta quer a causa primária global dos achados, e isso é IRC, que por sua vez leva ao hiperparatireoidismo secundário. Insuficiência renal crônica. Combina todos os 5 achados. Logo, o quadro global é típico de insuficiência renal crônica. 27. A capacidade total de ligação do ferro, TIBC, mede a capacidade sérica de transporte de ferro de A. Hemoglobina. B. Ceruloplasmina. C. Transferrina. D. Ferritina. Resposta correta. C. Transferrina. Raciocínio. TIBC, Total Iron Binding Capacity, representa quantos sítios de ligação ao ferro estão disponíveis no sangue. Quem faz o transporte de ferro no plasma é a transferrina. Portanto, TIBC é uma medida indireta da concentração de transferrina. Por isso, hemoglobina transporta oxigênio, não ferro plasmático. Ceruloplasmina transporta cobre. Ferritina armazena ferro, não transporta. Logo, TIBC igual capacidade de ligação ao ferro da transferrina. 28. O primeiro passo na quantificação do ferro sérico é A. Reação direta com um cromógeno apropriado. B. Saturação da transferrina com ferro. C. Precipitação do ferro livre. D. Separação do ferro da transferrina. Resposta correta. D. Separação do ferro da transferrina. Raciocínio. O ferro no soro não está livre. Ele está firmemente ligado à transferrina. Para medir o ferro sérico, o método exige: primeiro passo, liberar o ferro da transferrina, feito por acidificação ou uso de agentes redutores. Só depois que o ferro está livre é possível reagir com um cromógeno e medir colorimetricamente. Por que as outras estão erradas? A. Reação direta com cromógeno. Impossível enquanto o ferro está preso à transferrina. B. Saturação da transferrina. Isso é usado no cálculo de TIBC-UIBC, não no ferro sérico direto. C. Precipitação do ferro livre. O ferro não está livre, então não faz sentido como primeiro passo. Portanto, a quantificação do ferro sérico começa sempre pela separação do ferro da transferrina. 29. O sangue de um paciente é coletado às 8 horas da manhã para determinação de ferro sérico. O resultado é 85 microgramas por decilitro. Uma nova amostra é coletada às 8 horas da noite. O soro é armazenado a 4 graus Celsius e analisado na manhã seguinte. O resultado é 40 microgramas por decilitro. Esses resultados são mais provavelmente devidos a A. Anemia por deficiência de ferro. B. Armazenamento inadequado da amostra. C. Possível dano hepático. D. O horário em que a segunda amostra foi coletada. Resposta correta.
D. O horário em que a segunda amostra foi coletada. Raciocínio. O ferro sérico apresenta variação diurna marcada. O ferro sérico é mais alto pela manhã e mais baixo no final da tarde e noite. Coleta às 8 horas am. Ferro mais alto, 85 microgramas por decilitro. Coleta às 8 horas pm. Ferro naturalmente mais baixo, 40 microgramas por decilitro. Essa queda pode facilmente chegar a 50% ao longo do dia, exatamente como nos valores apresentados. Por que as outras estão erradas? A. Anemia por deficiência de ferro. Não explicaria a diferença entre manhã e noite. A deficiência daria valores consistentemente baixos. B. Armazenamento inadequado da amostra. Ferro sérico é estável armazenado a 4 graus Celsius. Não cai pela metade apenas por armazenamento adequado. C. Dano hepático. Não causa essa variação dramática e imediata entre duas coletas no mesmo paciente. Portanto, a discrepância é devida exclusivamente ao ritmo circadiano do ferro sérico. 30. Ferro sérico baixo com capacidade de ligação do ferro, TIBC, baixa está mais provavelmente associado a A. Anemia por deficiência de ferro. B. Dano renal. C. Anemia de infecção crônica. D. Septicemia. Resposta correta. C. Anemia de infecção crônica. Também chamada anemia da doença crônica ou anemia inflamatória. Raciocínio. Padrões laboratoriais importantes. Condição. Deficiência de ferro, ferro sérico diminuído, TIBC aumentado, fígado produz mais transferrina para tentar capturar ferro. Anemia de doença crônica, ferro sérico diminuído, TIBC diminuído. Produção hepática de transferrina cai na inflamação. Dano renal, ferro pode diminuir. TIBC pode estar normal. Septicemia, ferro pode diminuir. TIBC geralmente diminui. Mas quadro é agudo e não é a causa mais provável. O que a questão pede? Ferro baixo mais TIBC baixo. Este padrão é clássico da anemia de doença crônica, inflamação crônica. Por que as outras estão erradas? A. Deficiência de ferro. TIBC deveria estar alto, não baixo. B. Dano renal. Não explica simultaneamente ferro baixo mais TIBC baixo. D. Septicemia. Pode reduzir ferro, mas a pergunta quer a associação mais típica, que é doença crônica, não infecção aguda. Assim, o achado laboratorial corresponde exatamente à anemia da doença crônica. 31. Ferro sérico diminuído associado a TIBC aumentado é compatível com qual dos seguintes estados patológicos? A. Anemia por infecção crônica. B. Anemia por deficiência de ferro. C. Doença hepática crônica. D. Nefrose. Resposta correta. B. Anemia por deficiência de ferro. Raciocínio. Padrão laboratorial-chave. Condição. Deficiência de ferro. Ferro sérico diminuído. TIBC aumentada. Anemia de infecção crônica. Ferro sérico diminuído. TIBC diminuída. Doença hepática crônica. Ferro sérico variável. TIBC diminuída ou normal. Nefrose. Ferro sérico diminuído devido à perda de proteínas. TIBC aumentada ou normal. Mas ferro normalmente não está tão baixo isoladamente. Por que a alternativa B é correta? Na anemia ferropriva, o ferro sérico cai. O fígado responde produzindo mais transferrina, elevando o TIBC para tentar capturar ferro. Esse é o padrão clássico. Ferro diminuído mais TIBC aumentado. Por que as outras não estão corretas? A. Infecção crônica. TIBC fica baixo, não alto. C. Doença hepática crônica. TIBC tende a cair, pois o fígado produz menos proteínas. D. Nefrose. TIBC pode subir por perda proteica, mas o padrão principal da questão é o da deficiência de ferro, muito mais típico. 32. Um paciente apresenta os seguintes resultados laboratoriais. Teste. Valor do paciente. Intervalo de referência. Ferro sérico, 250 microgramas por decilitro. 60 a 150 microgramas por decilitro. TIBC, 250 microgramas por decilitro. 300 a 350 microgramas por decilitro. A melhor conclusão é que este paciente tem A. Estado normal de ferro. B. Anemia por deficiência de ferro.
C. Doença crônica. D. Hemocromatose. Resposta correta. D. Hemocromatose. Raciocínio. Vamos analisar os dois valores. Ferro sérico igual a 250 microgramas por decilitro, muito alto, acima do limite de 150 microgramas por decilitro. TIBC igual a 250 microgramas por decilitro, baixo, o normal seria 300 a 350 microgramas por decilitro. O que significa ferro aumentado mais TIBC diminuída? Condição. Deficiência de ferro, ferro diminuído, TIBC aumentada. Doença crônica, ferro diminuído, TIBC diminuída. Hemocromatose, ferro muito aumentado, TIBC diminuída. Normal, ferro normal, TIBC normal. Na hemocromatose, ocorre ferro sérico elevado, saturação da transferrina muito alta, TIBC baixo, pois a transferrina já está quase toda saturada. Checagem da saturação. Saturação igual ferro sérico sobre TIBC igual a 250 sobre 250 é igual a 100%. Valor esperado em hemocromatose, maior que 60%, compatível. Todas as outras alternativas não fazem sentido com ferro tão alto. Portanto, o quadro é típico de hemocromatose. 33. Os níveis de cobre no soro e na urina são analisados em um paciente hospitalizado com os seguintes resultados. Teste. Valor do paciente. Intervalo de referência. Cobre sérico, 20 microgramas por decilitro. 70 a 140 microgramas por decilitro. Cobre urinário, 83 microgramas por decilitro. Menor que 40 microgramas por decilitro. Esses resultados são mais consistentes com A. Níveis normais de cobre. B. Tumor de Wills. C. Doença de Wilson. D. Doença de Addison. Resposta correta. C. Doença de Wilson. Raciocínio. A doença de Wilson é um distúrbio hereditário do metabolismo do cobre, caracterizado por padrão clássico laboratorial. Cobre sérico diminuído. Porque ceruloplasmina está reduzida. Cobre urinário aumentado. Porque o cobre não é excretado na bile e acaba indo para a urina. Acúmulo de cobre no fígado, cérebro, córneas, anel de Kaiser-Fleischer. Comparando com os valores do paciente. Cobre sérico igual a 20 microgramas por decilitro, muito baixo. Cobre urinário igual a 83 microgramas por decilitro, muito alto. Este padrão é típico e praticamente diagnóstico de doença de Wilson. Por que as outras estão erradas? A. Normal, completamente fora do intervalo. B. Wills tumor, tumor renal infantil, não altera cobre dessa forma. D. Addison, alterações eletrolíticas, mas cobre não se altera assim. 34. Após uma venopunção difícil que exigiu aplicação prolongada do torniquete, o potássio sérico é encontrado em 6,8 miliequivalentes por litro. A melhor conduta é A. Repetir o teste usando o mesmo espécime. B. Ajustar o valor com base no sódio sérico atual. C. Repetir o teste usando um novo soro recém-coletado. D. Cancelar o teste. Resposta correta. C. Repetir o teste usando o soro recém-coletado. Raciocínio. Por que o potássio deu 6,8? Uma venopunção difícil mais torniquete prolongado igual hemólise quase certa. Hemólise libera grande quantidade de K+ intracelular para o soro, pseudo-hipercalemia. Além disso, torniquete prolongado causa estase venosa, vazamento de potássio, aumento artificial do K+. Portanto, o valor de 6,8 miliequivalentes por litro provavelmente é falso. Por que as outras estão erradas? A. Usar o mesmo espécime, continua hemolizado, continuará dando falso alto. B. Ajustar com base no Na+, nada a ver. Não existe correção K+ baseada em Na+. D. Cancelar o teste. O paciente precisa de um valor real. Não se cancela um exame essencial. A única forma correta é recoletar o sangue adequadamente. 35. Soro de um paciente com carcinoma metastático de próstata foi separado do coágulo e mantido à temperatura ambiente. Os resultados laboratoriais são: teste, valor do paciente, referência,
Cálcio, 10,8 mg por decilitro, 8,8 a 10,3 mg por decilitro. LD, LDH, 420 unidades por litro, 50 a 150 unidades por litro. Fosfatase ácida, 0,1 unidades por litro, 0 a 5,5 unidades por litro. O técnico deve repetir o A. LD usando soro diluído. B. Fosfatase ácida com soro recém-coletado. C. LD com soro fresco. D. Testes usando plasma. Resposta correta. B. Fosfatase ácida com soro recém-coletado. Raciocínio. A pista-chave da questão. O soro foi armazenado a temperatura ambiente. A fosfatase ácida, especialmente a fração prostática, usada em câncer metastático de próstata, é extremamente instável em temperatura ambiente. Em poucas horas, perde quase toda a atividade enzimática. Resultado falso muito baixo é comum, exatamente como o valor 0,1 unidades por litro do paciente. Portanto, o teste errado é o da fosfatase ácida, que deve ser repetido com amostra fresca e mantida fria imediatamente. Por que as outras não estão corretas? A. LD usando soro diluído. O valor de LD, 420 unidades por litro, está alto, mas armazenamento em temperatura ambiente aumenta LD, não reduz. Diluição seria usada se o valor estivesse acima do limite do aparelho, o que não é o caso. C. LD com soro fresco. LDH é relativamente estável em soro. O problema não é LD. D. Testes usando plasma. Nada na pergunta sugere necessidade de usar plasma. O problema é claramente com estabilidade da fosfatase ácida. Conclusão. O valor anormalmente baixo da fosfatase ácida, associado a armazenamento inadequado, confirma. Repetir a fosfatase ácida com soro recém-coletado. Alternativa B. 36. O hiato osmolar, osmol gap, é definido como a osmolaridade medida, miliosmoles por quilograma, menos a osmolaridade calculada. Normalmente, o hiato osmolar é menor que A. 10, B. 20, C. 40, D. 60. Resposta correta. A. 10. Raciocínio. O osmol gap é usado para detectar solutos osmoticamente ativos não medidos, como etanol, metanol, etilenoglicol, isopropanol, manitol. Fórmula geral. Osmol gap igual osmolaridade medida menos osmolaridade calculada. Valores normais. O osmol gap normal é menor que 10 miliosmoles por quilograma. Entre 10 e 20 pode ser levemente elevado, mas geralmente clinicamente significativo maior que 20. Padrão de interpretação. Osmol gap, interpretação. Menor que 10, normal. Maior que 20, sugere toxinas alcoólicas, manitol, etc. Portanto, a alternativa correta é 10. 37. No método de absorção atômica para cálcio, o lantânio é usado A. Como padrão interno. B. Para ligar cálcio. C. Para eliminar interferência de proteínas. D. Para prevenir interferência de fosfato. Resposta correta. D. Para prevenir interferência de fosfato. Raciocínio. No método de espectroscopia de absorção atômica para cálcio, existe um problema clássico. O fosfato se liga ao cálcio, CaPO4, complexo insolúvel. Isso reduz a quantidade de cálcio livre, provocando falso resultado baixo. Para resolver isso, o lantânio é adicionado como agente liberador. Ele se liga ao fosfato com afinidade muito maior que o cálcio, formando LaPO4. Assim, o fosfato fica ocupado com lantânio, cálcio permanece livre e é corretamente detectado na absorção atômica. Por que as outras não estão corretas? A. Padrão interno, não é a função do lantânio. B. Ligar cálcio, errado, lantânio liga fosfato, não cálcio. C. Eliminar interferência de proteínas, não tem relação com o método. 38. Qual dos seguintes métodos é suscetível ao efeito de deslocamento do solvente, que resulta em valores de eletrólitos falsamente diminuídos? A. Eletrodos íon seletivos indiretos. B. Eletrodos íon seletivos diretos. C.
Separação eletroforética alcalina de íons. D. Fluorescência. Resposta correta. A. Eletrodos íon seletivos indiretos. Raciocínio. O que é o efeito de deslocamento de solvente? Também chamado de pseudo-hiponatremia, ocorre quando a amostra tem alto lipídio ou alto proteína. Isso reduz o volume de água plasmática. Como eletrólitos estão dissolvidos somente na fase aquosa, os valores parecem falsamente baixos quando o método dilui a amostra. Esse erro acontece exclusivamente com ISE indireto, eletrodo íon seletivo com diluição, porque o método dilui o soro antes da leitura. Com muito lipídio proteína, a fase aquosa diminui, eletrólitos parecem menores. Por que as outras estão erradas? B. ISE direto. Não dilui a amostra, não sofre pseudo-hiponatremia. Usado em gasômetros, Bland Gas, valores de Na+ são verdadeiros. C. Eletroforese alcalina. Nada a ver com medição de eletrólitos. Ponto D. Fluorescência. Também não mede eletrólitos dessa maneira. Portanto, somente ISE indireto sofre com o efeito de deslocamento do solvente. 39. Um método automatizado para medir cloreto que gera íons prata na reação é A. Coulometria. B. Espectroscopia de massa. C. Cromatografia. D. Polarografia. Resposta correta. A. Coulometria. Raciocínio. O método clássico e automatizado para medir cloreto, Cl-, em analisadores clínicos é coulometria com titulação por prata, Ag+, utilizada, por exemplo, no cloridômetro. Como funciona? O aparelho gera íons prata, Ag+, eletroquimicamente. O Ag+ gerado reage estequiometricamente com o cloreto da amostra. Ag+, mais Cl- dá AgCl, precipitado. A quantidade de carga elétrica necessária para gerar o Ag+ é usada para calcular a concentração de cloreto. Isso é coulometria. Por que as outras estão erradas? B. Espectroscopia de massa. Não é usada para eletrólitos de rotina. C. Cromatografia. Pode medir Cl-, mas não gera Ag+. D. Polarografia. Mede correntes relacionadas à redução ou oxidação, não titulação por prata. 40. A coulometria é frequentemente usada para medir A. Cloreto no suor. B. O pH na saliva. C. Bicarbonato na urina. D. Amônia no plasma. Resposta correta. Cloreto no suor. Raciocínio. A aplicação clássica e mais comum da coulometria em laboratório clínico é teste do suor para fibrose cística. Usa-se um cloridômetro, que funciona por coulometria com titulação por prata. Ag+ é gerado eletroquimicamente. Ag+ reage com Cl- do suor. A carga elétrica total necessária é proporcional ao cloreto presente. Isso é exatamente coulometria. Por que as outras estão erradas? B. pH da saliva, medido com pH-metro, não coulometria. C. Bicarbonato na urina, normalmente calculado por gasometria ou química úmida. D. Amônia no plasma, métodos enzimáticos ou ISE, não coulometria. 41. A valinomicina aumenta a seletividade do eletrodo usado para quantificar A. Sódio. B. Cloreto. C. Potássio. D. Cálcio. Resposta correta. C. Potássio. Raciocínio. A valinomicina é um ionóforo altamente seletivo para K+. Ela forma um complexo estável com potássio, permitindo que o eletrodo íon seletivo, ISE, responda especificamente ao K+, minimizando interferência de outros íons. Onde isso aparece? Eletrodos ISE de K+. Gasômetros. Analisadores bioquímicos. Por isso, não aumenta a seletividade de Na+. Isso é feito com membranas de vidro específicas. Não é usada para Cl- ou Ca2+. Assim, valinomicina igual seletividade para potássio. 42. O carbonato de magnésio é adicionado em uma determinação da capacidade de ligação do ferro, TIPC-UIBC, para A. Permitir o desenvolvimento de cor. B. Precipitar proteínas. C.
Ligar o ferro da hemoglobina. D. Remover o ferro excedente não ligado. Resposta correta. D. Remover o ferro excedente não ligado. Raciocínio. Na determinação de TIBC-UIBC, o processo geral é: adiciona-se excesso de ferro à amostra, saturando toda a transferrina. O ferro não ligado, excesso, precisa ser removido, para não ser medido erroneamente no final. Carbonato de magnésio é adicionado porque ele absorve esse ferro livre, removendo da solução. O ferro que permanece é o que estava ligado à transferrina, usado para calcular TIBC-UIBC. Por que as outras estão erradas? A. Permitir cor. Isso vem do cromógeno, não do MgCO3. B. Precipitar proteínas. MgCO3 não tem essa função aqui. C. Ligar ferro da hemoglobina. Não tem relação com hemoglobina. 43. Qual dos seguintes procedimentos para cálcio utiliza cloreto de lantânio para eliminar substâncias interferentes? A. Ortocresolftaleína complexona. B. Precipitação com ácido cloranílico. C. Quelação com IDTA. D. Espectrofotometria de absorção atômica. Resposta correta. D. Espectrofotometria de absorção atômica. Raciocínio. O lantânio, La3+, é usado especificamente no método de absorção atômica para cálcio para eliminar interferência do fosfato. O fosfato se liga ao cálcio formando CaPO4, complexo insolúvel, reduzindo o cálcio livre e causando resultados falsamente baixos. O lantânio liga-se ao fosfato com alta afinidade, formando LaPO4. Libera o cálcio para ser medido corretamente pelo espectrômetro de absorção atômica. Esse uso é exclusivo da absorção atômica. Por que as outras opções não usam lantânio? A. Ortocresolftaleína complexona, método colorimétrico, sem lantânio. B. Ácido cloranílico, método de precipitação, não usa lantânio. C. IDTA, quelação padrão, sem lantânio. Portanto, lantânio igual usado no método de absorção atômica para cálcio. 44. A osmolaridade de uma amostra de urina ou soro é medida por uma mudança no A. Ponto de congelamento. B. Ponto de sedimentação. C. Ponto médio. D. Pressão osmótica. Resposta correta. A. Ponto de congelamento. Raciocínio. O método padrão ouro para medir osmolaridade em laboratório é depressão do ponto de congelamento, freezing point depression. Quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, solutos, mais baixo será o ponto de congelamento, maior será a osmolaridade. O osmômetro detecta exatamente essa diferença. Por que as outras estão erradas? B. Ponto de sedimentação, não tem relação com osmolaridade. C. Ponto médio, termo sem significado aqui. D. Pressão osmótica, a osmolaridade está relacionada à pressão osmótica, mas não é o método usado no laboratório clínico. O único método real para medir diretamente é ponto de congelamento. 45. Qual das seguintes afirmações se aplica à osmometria crioscópica, crioscopic osmometry? A. A temperatura no equilíbrio é função do número de partículas em solução. B. O platô de temperatura para uma solução é horizontal. C. O ponto de congelamento de uma amostra é absoluto. D. O congelamento inicial de uma amostra produz um estado sólido imediato. Resposta correta. A. A temperatura no equilíbrio é função do número de partículas em solução. Raciocínio. A osmometria crioscópica mede a osmolaridade através da depressão do ponto de congelamento. Princípio central. A temperatura de congelamento em equilíbrio é determinada exclusivamente pelo número de partículas dissolvidas, coligativas, não pela natureza química delas. Mais partículas, menor ponto de congelamento, maior osmolaridade. Isso torna a alternativa a definição correta. Por que as outras estão erradas? B. O platô de temperatura para uma solução é horizontal. No osmômetro há um platô de congelamento, mas isso é consequência, não uma característica explicativa da osmometria. C. O ponto de congelamento de uma amostra é absoluto. Errado. O ponto de congelamento varia conforme a quantidade de soluto. D.
O congelamento inicial de uma amostra produz um estado sólido imediato. Também errado, ocorre superresfriamento, depois inicia congelamento e então a temperatura sobe até o ponto de equilíbrio,